Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal HelloDev, dando sequência no aplicativo que a gente está desenvolvendo, que utiliza a API do ViaCep. Então, caso você não conheça, a API do ViaCep é uma API onde a gente consegue passar um endereço de CEP, o número do CEP, e ela retorna para a gente aqui um objeto com dados do endereço. Então, de alguns vídeos para trás, a gente vem criando, toda a estrutura desse aplicativo. Então, eu estou colocando sempre a capa ali, mais ou menos o mesmo estilo, para você conseguir identificar. Então, esse aplicativo, a gente começa ele aqui. Tem esse outro vídeo, criando a caixa de pesquisa, estruturando a tela, configurando o retrofit, que é a biblioteca que a gente vai utilizar para fazer as requisições, configurando o Hilt, que é a biblioteca de injeção de dependência. No último vídeo, a gente fez a criação aqui desse text field. Então, eu expliquei aqui como funciona, como que a gente faz a criação de um text field. Eu acredito que nesse vídeo a gente já está pronto para que a gente consiga fazer as requisições lá na API e a gente consiga exibir aqui esses componentes, os dados desses endereços, no componente que a gente fez a criação aqui, criando o componente de card. Então a gente já vai conseguir pelo menos salvar as informações ali em memória e depois nos próximos vídeos a gente pode ver e salvar no banco de dados ou algo do tipo. Então, caso você queira dar início a partir desse vídeo aqui, eu vou estar deixando o link do repositório na descrição aqui do vídeo, então você pode estar fazendo o clone para dar sequência a partir daqui. Caso você queira começar do início, você também pode baixar um repositório, tem os commits de todos os vídeos, então você faz ali o checkout para o commit inicial. Então, antes da gente começar, se você não for inscrito no canal, inscreva-se, deixe seu like se você gostar do vídeo, deixe comentários, sugestões, observações para o vídeo e para os próximos vídeos. Também deixe ali a sua sugestão de próximos conteúdos que a gente pode estar implementando aqui para esse app. E se você quiser se tornar um desenvolvedor Android, eu vou estar deixando os links fixados aqui no primeiro comentário aqui desse vídeo. Então, o que a gente vai fazer? A gente no vídeo passado a gente fez a criação aqui desse componente e a gente já estruturou ele dentro daqui da form screen. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai abrir aqui o nosso ViewModel, form ViewModel, a gente já configurou o use case. Então aqui só recapitulando, get_add use case. Então a gente vem aqui para o repositório, a gente tem a implementação da interface, aqui a gente recebe o zip code e passa ele via path para requisição. Então a gente tem toda essa camada de data preparada para receber a informação. Aqui na parte de baixo a gente vai criar uma função, então private fun search, posso colocar de search address, vai receber um CEP. Esse CEP a gente não precisa receber aqui, isso porque a gente vai colocar ele aqui dentro do nosso state. Então val, eu posso colocar aqui simplesmente de CEP mesmo, ou search. E aqui na nossa tela, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai instanciar aqui o nosso ViewModel, então val form ViewModel, vai ser do tipo form ViewModel, posso fazer o import. Esse ViewModel aqui, ele é uma função que a gente vai obter da biblioteca do Hilt, aqui na parte do Compose. Então eu vou estar acessando aqui esse link que eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo, na parte de links, eu vou estar deixando qualquer link que eu acesse aqui no vídeo. Então tem uma parte aqui do Hilt que a gente precisa fazer a implementação dessa Hilt Navigation. Então eu posso copiar somente essa referência aqui. Vou abrir aqui o nosso arquivo de versões. Aqui na parte do Hilt eu posso basicamente duplicar isso daqui. Posso colar. E aí eu vou trazer para cá o Hilt Navigation. Vai ser o nome da nossa referência. E a versão 1.0.0 a gente vai criar aqui na parte de cima. Então posso duplicar aqui qualquer uma. E aqui a versão vai ser 1.0.0. Posso utilizar esse mesmo nome como referência aqui de versão. Vou colocar para sincronizar. Então vou copiar essa referência. Agora a gente vai acessar o arquivo build.grid do módulo app. Posso duplicar aqui essa linha. E aqui a gente vai fazer o seguinte. Quando a gente implementa aqui Hilt, traço, navigation, traço compose, na hora de implementar, basta a gente substituir o traço por um ponto. Então posso clicar aqui em Sync Now, posso fechar, e aí se eu colocar o cursor do mouse em cima, a gente já tem aqui a opção de import.
Basicamente isso daqui é o que fala aqui na documentação. Então ele fala que a função viewModel mencionada na seção viewModel usa automaticamente o viewModel criado pelo Hilt com a anotação @HiltViewModel. Então todos os nossos viewModels que a gente está utilizando no Hilt, a gente tem essa anotação @HiltViewModel. Então essa função viewModel, ela consegue já pegar o próprio viewModel criado aqui pela anotação do Hilt. A gente vai configurar aqui o state. Então val state. Esse form viewModel eu posso alterar simplesmente para viewModel, já que a gente só tem um. .state.collect as state, para ele obter ali sempre o último valor do nosso state. E aqui dentro de content eu vou receber esse state aqui. Então state, que vai ser do tipo form state. Então posso passar ele aqui. Deixa eu ver aqui, ele espera um form state. Faltou a gente pegar aqui o ponto value. A gente também vai ter uma action. Então, action, que vai ser do tipo form action, que é a classe que é a função no nosso viewModel que a gente vai receber as actions. Então, no nosso action aqui a gente não tem uma, então vamos criar. Então, data class search address, seguindo o mesmo nome daqui da função do viewModel. Então, search address vai receber, posso completar, só que aqui vai ser, ou melhor, a gente nem precisa passar nada, isso porque o nosso CEP que o usuário vai digitando sempre vai estar lá no nosso state, então a gente pode pegar diretamente. Então, vindo aqui no nosso viewModel, a gente pode fazer aqui um when action. Vou fazer aqui o import da função search address e a gente vai chamar aqui a função do nosso viewModel. Aqui na nossa tela a gente está tendo um erro aqui no preview, então state form state e a action recebe uma action vazia. Então aqui no nosso state a gente vai substituir esse text value. Então posso alterar ele aqui. Então sempre vai ser state.search. E esse search a gente tem também que receber ele aqui na action. Então agora sim vai ter que ser uma data class. Posso colocar aqui update search. Vai receber um search. Aqui no nosso viewModel a gente vai fazer a implementação. E aqui basicamente a gente vai atualizar o nosso state. Então state.update current values, na verdade current state .copy. A gente poderia passar o slow como true, mas não vai ser o foco aqui desse vídeo. A gente vê isso, a gente vai ver mais sobre buscar os dados e exibir na tela. Então o search vai receber o search action.search. Depois a gente pode vir aqui e utilizar a action form action.update search, passar aqui o it. Posso apagar isso daqui. Então agora o nosso state, o nosso valor do CEP está lá no nosso state. Então esse placeholder, daqui eu acredito que a gente não vai mudar nada. Deixa eu utilizar aqui o rebuild. Aqui no nosso viewModel, no init também a gente não vai utilizar nada, mas eu vou deixar ele aí por enquanto. Vamos trabalhar aqui na função search address. O que a gente vai fazer? viewModel scope.launch, porque a gente vai estar trabalhando com a função suspend. Então posso fazer o import. Fazer o import também do launch. Eu vou dar o nome aqui de response, onde a gente vai receber o get address e use case. E a gente vai passar aqui o nosso state.value.search, que é o CEP que o usuário digitou. Se a gente acessar esse use case, perceba que a gente recebe aqui no use case um address da camada domain. Então a gente está fazendo a conversão. Aqui a gente recebe um address
response, que seria esse daqui. Então eu posso fechar esses arquivos. Então aqui a gente vai receber basicamente o address response. Então eu posso dar o nome de address response. E aí basicamente eu vou fazer isso. Eu vou acessar aqui o arquivo network module para ver se a gente configurou os logs no modo debug. Então se eu acessar aqui, eu estou no modo debug. E agora a gente vai começar a testar e a gente vai ajustando ali o que a gente precisar. Então já carregou aqui, eu vou deixar o meu logcat aberto. Vou pegar aqui um CEP qualquer da internet, então 0. Na verdade a gente não determinou em qual momento que ele vai fazer a busca na API. Então deixa eu ver aqui. Ele não fez a chamada. No momento que o usuário estiver atualizando o CEP, assim que ele completar a quantidade de dígitos, a gente pode, vamos dizer assim, já fazer a chamada. Então a gente sabe que o nosso CEP vai estar completo quando o usuário digitar 8 dígitos. Então a gente pode fazer aqui o seguinte. Na função search, a gente não está chamando ela em local nenhum. Então a gente vai chamar ela aqui depois que ele atualizar o nosso CEP, que o usuário está digitando. A gente pode fazer aqui um if. Ou melhor, a gente pode chamar essa função aqui direto. E a gente só vai chamar se tiver 8 dígitos. O ideal seria a gente ter um botão para poder o usuário tocar. Mas por enquanto o nosso foco vai ser simplesmente fazer a requisição. Então, .search length foi igual a 8. A gente chama aqui essa função. Então, eu chamo useCase. Então, posso rodar de novo. Então, vou vir aqui, vou deixar o logcat aberto. Vou fazer aqui, pegar um CEP qualquer. Então, 0, 13, 10, 930. Então, a gente teve o nosso primeiro crash do nosso aplicativo. Então, vamos dar uma olhada aqui. Eu não adicionei a permissão de internet no Android Manifest. Então, sempre que o nosso aplicativo vai ter algum consumo de internet, vai acessar a internet, a gente precisa configurar aqui User Permission. E aqui a gente tem a permissão de internet. Então, vamos colocar para rodar de novo. E possivelmente a gente pode pegar ainda mais alguns crashes e a gente vai ajustando. Então, vou digitar aqui de novo o mesmo CEP. Deixa eu ver se eu copiar ele e colar, se ele vai. Não vai porque a gente não configurou esse comportamento. Então, 930. Então, ele fez aqui a requisição. Então, a gente até que não teve muitos erros para conseguir fazer a requisição. Então, ele passou aqui o CEP que a gente digitou, retornou aqui os dados do endereço relacionado a esse CEP. Agora, o que a gente pode fazer no nosso state, val, a gente pode colocar o nome de result ou address, que vai ser uma lista de address e vai receber uma lista vazia. Deixa eu ver aqui, tinha um S a mais aqui. Então, toda vez que a gente buscar um CEP, buscar um endereço, a gente pode adicionar ele aqui para essa lista. Então, aqui no nosso ViewModel, assim que a gente adicionar, receber o objeto, a gente pode adicionar esse objeto à lista. Então, deixa eu dar uma olhada aqui. Primeiramente, a gente vai obter a lista atual. Então, current address, recebe state.value.address. E a gente pode fazer aqui o seguinte, ele já está mandando adicionar, só que ele não vai adicionar por conta. Deixa eu utilizar aqui o apply. Na verdade, toMutableList.apply. E aqui dentro a gente vai ter a opção de add. Vamos ver se ele vai funcionar aqui dessa forma. E ele vai atualizar aqui a nossa lista. Feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou colocar simplesmente um log aqui, só para a gente ver se a nossa lista está sendo incrementada. Então, a gente pode pegar o state.address.size. Aí a gente faz algumas pesquisas e vê se a nossa lista está sendo incrementada. Senão a gente muda ali aquela forma que a gente colocou para adicionar o objeto à nossa lista.
Então vou filtrar aqui ou requisições do HTTP ou a minha tag InforTest, que é a tag que eu costumo utilizar. E aí eu vou vir aqui agora, eu vou digitar o CEP 01310 930. Então ele fez a requisição, adicionou aqui a nossa lista. Então a gente pode pegar aqui um outro CEP, por exemplo, esse daqui, que seria o 1311 200 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá faltando um número aqui. Seria 1311. É esse CEP que eu desconheço. Ele não tem 8 dígitos. Então vamos buscar aqui diretamente no buscar CEP. A gente pode colocar aqui qualquer local para ele aparecer aqui uma lista de CEP para a gente. Então é F67C. Então o CEP sempre tem 8 dígitos. Então vamos lá para aquele primeiro ali, 17805048. Então ele fez a requisição e também adicionou aqui o nosso CEP à lista. Então a nossa lista está sempre sendo atualizada. E aí o que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui na nossa form screen. Poderia até ser um conteúdo de um próximo vídeo mais detalhado, mas eu vou colocar aqui só para que a gente consiga ver pelo menos o nosso endereço sendo exibido aqui. Então aqui a gente tem um componente que a gente faz a pesquisa dentro de uma coluna. E aqui na parte de baixo a gente pode configurar um Lazy Column, que é o componente que a gente vai utilizar para poder exibir esses itens aqui. Então aqui vai ser Items. Presta atenção para selecionar o Items, esse list T. Se você selecionar outro, você vai ter problema ali com os imports. Então deixa o cursor no modo de cima, selecionado, aperta Enter. E aqui a gente vai pegar o state.address. Ele não aceita que essa lista aqui seja nula. Como a gente inicializou aqui como vazio, não teve problema. Caso a gente tivesse inicializado aqui como nulo, a gente teria que fazer aqui o cache. Na verdade, fazer o cache não, né? Fazer esse operador ternário aqui, eu acho que é assim que se pronuncia, passando uma lista vazia caso seja nulo. No nosso caso, como a gente já declarou que essa lista não pode ser nula e a gente já adicionou aqui um empty list a ela, a gente não precisa fazer isso. Então aqui a gente vai ter o address e a gente vai acessar o card que a gente criou nos vídeos passados dentro de present app UI components card address card. Então ele recebe o nosso, na verdade ele não recebe nada, é agora que eu estou percebendo. Então vamos colocar aqui para receber. Então address, vamos pegar aqui o address card, passando o nosso address da nossa lista. E aqui no componente agora a gente pode modificar ele para pegar algumas informações. Se a gente ver, eu coloquei aqui um string padrão para ele. Então a gente poderia concatenar várias informações que a gente poderia ter aqui para o nosso address. Ou a gente pode acessar esse objeto e a gente pode fazer aqui o seguinte. Ele já deu aqui o toString com o CEP, o bairro, cidade, street UF. Eu vou deixar aqui dessa forma mesmo. Então a gente pode agora simplesmente vir aqui no card e a gente utilizar o address.toString e ele vai exibir ali para a gente aquelas informações. Por enquanto está tudo nulo, então ele vai ficar aqui dessa forma. Mas se a gente vir aqui e preencher algumas coisas, como por exemplo, vamos ver o que a gente tem aqui. Então a gente tem o zip code. Então eu posso colocar o próprio zip code que tem aqui. A gente tem também aqui o bairro. Então posso pegar aqui esse bairro. A gente tem o logradouro. Deixa eu ver qual que foi o nome que eu coloquei aqui. Seria o street. A gente também tem, vamos ver o que a gente utilizou aqui.
code, city. Eu não olhei a cidade, mas vamos chutar aqui pelo nome, que seria Rio de Janeiro. Não é Rio de Janeiro, é São Paulo, que seria essa localidade. Então posso colocar aqui. E o state vai ser SP, não é state, e sim o F. Então a gente preenchendo todas as informações, até que ele não acabou colocando as informações no formato que a gente precisaria. Então vamos voltar lá para ajustar no objeto e a gente pode montar o endereço aqui. Então vou colocar aqui, vou criar uma função full address, que vai retornar uma string. Na verdade, agora que eu estou vendo aqui que o autocomplete do Android Studio acabou colocando um objeto. Então a gente não tem esse objeto aqui. A gente só tem as informações mesmo. Então seria esse aqui. Vamos ver lá como é que fica no nosso card. Então agora sim está exibindo ali todas as informações. Então aqui, basicamente agora eu acredito que a gente possa rodar de novo e a gente já vê esses objetos sendo inseridos ali na lista. Então por enquanto a gente não tem nenhum. E aí a gente vai colocar o primeiro, que vai ser 178.05.048. Então a gente fez a requisição e o primeiro card já apareceu ali do endereço. Então perceba que o endereço é exatamente o que é retornado aqui para a gente. A gente tem outras informações que eu não estou exibindo aqui, como o DDD, esse guia, o GIA, que eu não sei como é que se pronuncia. Vamos fazer uma outra pesquisa aqui. Vou pesquisar alguma coisa aqui do Rio de Janeiro, RJ. Então vou apagar aqui esse CEP e vou digitar ali outro. Então 221.000. Então ele já apareceu ali também. Vamos colocar aqui mais esse outro aqui de baixo, que seria o 221.010. Então se a gente ver, a gente vai pesquisando e ele vai criando aqui essa listagem, colocando aqui os objetos, os endereços, né, que retorna lá da API do ViaCep. Eu acredito que a gente ainda tem algum tempo para a gente aproveitar. Vamos fazer o seguinte. Eu não gosto de colocar o pad diretamente no card quando o componente é utilizado para fazer listagens. Eu gosto de colocar para o preview, eu coloco diretamente aqui na tela. E quando o componente é utilizado para listagem, a gente pode controlar todos os espaçamentos dele utilizando o próprio componente lazy color para exibir os itens em uma coluna, ou lazy row para exibir os itens em uma linha. Então aqui, por exemplo, a gente tem um content pad. Esse content pad a gente pode aplicar um conteúdo, na verdade aplicar um pad ao em volta de todo o conteúdo. Então se eu colocar aqui 16dp, vamos colocar aqui um state para que a gente consiga ver como que vai ficar no nosso preview. Então aqui no nosso card, deixa eu ver se a gente tem aqui. Eu vou pegar esse address aqui. Então list off. Vou colocar isso daqui. Então eu coloquei aqui 16, eu posso tirar aqui esse 16 para a gente ver. Então perceba que ele colou ali. Inclusive eu posso colocar isso daqui modifier como max size para ele exibir aqui a sombra, né, de baixo. Então o nosso componente aqui de cima, que é o nosso card, ele está com um pad de 16dp. E a gente poderia também mexer nesses pads. Eu posso colocar aqui o seguinte então. Então start 16dp, end 16dp e top 16dp. A parte de baixo eu vou controlar pelo próprio... Na verdade ele ainda exibe ali um pad. Start, end, top. Deixa eu ver se tem um pad aqui direto no componente. Não tem. Deixa eu utilizar aqui o rebuild para ver se ele tem algum pad. O rebuild funcionou. Então tem hora que você troca aqui os valores, o editor não funciona. Então sempre te recomendo, quando você achar que você está certo, que não é muitas vezes,
você vem aqui em Rebuild, que aí ele rebuild ali o layout. Então a gente pode colocar aqui 16dp. Então ele vai aplicar um 16dp, um espaçamento interno durante para todo o container aqui do lazy column. E aí digamos que a gente tenha alguns itens aqui na nossa tela, ele vai aparecer ali todos colados. E aí como que a gente faz para a gente mesmo controlar o espaçamento aqui e não ao invés do componente? A gente pode utilizar o vertical arrangement e a gente tem esse arrangement.spaceBy e a gente especifica aqui um dp. Então esse espaçamento que a gente colocar aqui é o que vai aparecer aqui entre todos os itens. Então eu vou colocar para rodar. Felizmente a gente vai perder a nossa listagem, isso porque a gente está salvando os dados em memórias, mas em próximos vídeos a gente pode salvar esses dados no banco de dados utilizando o room. Então eu vou fazer aqui mais algumas consultas. Então já fiz aqui mais algumas consultas, então essa aqui é a nossa listagem, o resultado final. Aqui a gente, em próximos vídeos, a gente pode salvar essas informações no banco de dados utilizando o room. E eu já deixei esse componente criado aqui para que a gente possa editar o endereço ou excluir ele. Ainda tem muito o que se fazer aqui para o nosso app, então o ideal seria que a gente tivesse uma tela para a gente adicionar o endereço e a gente tivesse uma tela específica para listar todos os endereços, mas isso daí a gente faz em próximos vídeos que eu vou trazer novos conteúdos aqui para esse aplicativo, tá bom? Então, se você gostou, deixa seu like, inscreva-se no canal, deixe conteúdos, deixe sugestões de próximas implementações que a gente pode estar trazendo aqui para esse aplicativo e a gente se vê no próximo vídeo.